Boa noite. Essa aula gratuita é oferecida pela Dante Rio, Comitê Sociedade Dante Alighieri do Rio de Janeiro, em ocasião da 23ª edição da Semana da Língua Italiana, e escolhemos fazer uma panorâmica para apresentar 4 escritores e a relação com a natureza e o meio ambiente. Isso porque o tema da 23ª edição da Semana da Língua Italiana é a sustentabilidade. E, embora essa palavra provavelmente não existisse na época desses escritores, não é que não existisse, não era tão usada como hoje. Então, embora isso, eles têm um diferencial, algo a dizer sobre o tema. De fato, a literatura da segunda metade do século XX se deparou com grandes transformações marcantes, né, da paisagem natural e da paisagem social de uma Itália que, em pouco tempo, em poucas décadas, passou de uma realidade mais camponesa e rural a uma industrialização muito veloz, muito rápida e consistente. A relação com a natureza, obviamente, muda se temos e quanto temos, né, uma concepção antropocêntrica, centrada no ser humano, né, o ser humano que gerencia as relações com os outros seres vivos em função do próprio bem-estar. Muda se temos uma visão positivista de uma história linear, e de uma hierarquia entre os seres vivos, e suas prioridades. E muda também se temos uma religião monoteísta ou se temos, por exemplo, uma cosmogonia indígena, ou cosmologia indígena. Mas muda também dependendo de quem somos, o que fazemos e onde moramos e o que conhecemos. E por isso esses 4 autores não têm uma visão única, não conduzem a um discurso único. Eh, mas todos, afinal, têm algo em comum. Todos apontam para uma necessidade de um maior cuidado e também refletem uma sensação muito grande de uma eterna, perene ameaça que vem da própria atitude do ser humano. Eh, Hoje em dia, existe uma tendência na literatura que vem ganhando um grande espaço na corrente crítico-teórica, principalmente nos Estados Unidos, que é os animal studies. Mas mesmo que na literatura italiana de algumas décadas atrás, né, não existia esse gênero, há exemplos já, na verdade, desse gênero, e que podemos ver nesses autores, ou em alguns deles, porque, como eu disse, eles falam de formas diferentes. Começaremos pelo Mário Rigoni Stern, talvez menos conhecido no Brasil, talvez menos traduzido, que é um autor do Vêneto. Então, Mário Rigoni Stern, nascido em 1921 em Asiago, no Vêneto, e viveu quase a vida toda dele nessa área, uma área perto das montanhas. Ficou conhecido com esse primeiro livro, Il Sergente nella Neve, que é um livro que narra uma situação muito difícil que ele viveu quando o exército italiano se retirou da Rússia, que o exército italiano estava fazendo a guerra do Hitler e do Mussolini, e os soldados foram enviados para combater essa guerra sem as mínimas condições para enfrentar o inverno russo. Eram soldados obrigados a fazer essa guerra, porque faziam parte dos homens chamados para a guerra, né? Então, embora muitos não compactuavam também com a política do nazismo,
Foi uma campanha bélica desastrosa, realmente, que criou um choque, um trauma na Itália, e uma, e uma, foi o começo também de uma certa revolta contra o fascismo. Ao longo da vida, Rigoni Stern aceitou alguns pequenos cargos políticos na sua cidade, e só que quando quiseram elegê-lo senador honorário, ele se recusou, porque não queria abandonar, a sua terra que tanto amava, só para sentar no parlamento. Outros títulos conhecidos são, a trilogia do Planalto, digamos, principalmente o primeiro, que é História de Turle. Mas é nesses três livros que se encontra, que se concentra particularmente, o amor e, a descrição das paisagens que ele tanto frequenta. Sempre foi grande amante da montanha, eh, e desse Planalto de Asiago, que descreve com muita emoção e essencialidade, contando histórias de camponeses, de pastores, às vezes de soldados, em geral pessoas simples, muitas vezes arrastadas pelos eventos da grande história. Ele era amante da caça, porém, só caça, contra as aves, mas enfim. Mesmo assim, ele tem um grande respeito pelo mundo natural e do qual ele visa manter todo o equilíbrio, a harmonia, um equilíbrio que, segundo ele, não nega a presença de forças contrastantes, né, em sua luta pela existência. E essa é uma visão que remete a uma certa postura de Hemingway, de Joseph Conrad, que são autores que ele conhecia e amava. Em 1991, ele dedicou Arboreto Salvatico ao mundo das árvores, fazendo esse jogo do título Salvatico. Selvatico em italiano é selvagem, mas salvatico vem de salvar. E aqui cada árvore é uma oportunidade para contar uma história que se entrelaça com a descrição científica. Eh, todos os seus livros. Ah, e tem umas citações lindas sobre árvores, que são essas aqui. Spero che vocês intendam italiano. I nostri alberi sono qui dal Paleozoico, quando gli uomini comparvero sulla Terra. Loro c'erano da milioni di anni per prepararci la coabitazione, né? As árvores que estavam há muito tempo antes do ser humano e que estavam preparando a coabitação, a convivência. Con il popolo degli alberi i nostri antenati avevano un rapporto più diretto, ma anche più conoscitivo e rispettoso in forza di religione e per sensibilità. Quando gli uomini vivevano dentro la natura, gli alberi erano un tramite di comunicazione della terra con il cielo e del cielo con la terra. E questo sono citazioni da Arboreto Selvatico, Salvatico, scusate, è facile confondersi. Todos os seus livros, em diferentes graus, explicam, contam o mundo natural, né? Seja evocando histórias verdadeiras, conhecidas, seja descrevendo a fauna e a flora, sempre com uma certa perícia, né? De alguém que conhece e que estuda com muita paixão. E, apesar do tom calmo de suas páginas, essas páginas do Rigoni Stern contêm também um apelo apaixonado e, às vezes, indignado, né, para salvar o que resta do mundo natural. Ao longo dos anos, de fato, a sua crítica contra a poluição e o turismo sem consciência eh, eh, cresceu, né? Aquele turismo que leva as pessoas, diz ele, eh, a, a comportamentos que podem prejudicar o habitat, né? Arrancar um galho sem conhecer, para fazer um bastão, ou passar por onde não deveriam, pisando em cogumelo, etc. Um turismo que leva pessoas até interessadas em experiências na natureza, mas justamente a ter atitudes que podem prejudicar contextos específicos e delicados, como bosques, montanhas, etc.
Un'altra citazione sobre un bosco. Un bosco sotto la pioggia con i colori dell'autunno, l'odore della terra e degli alberi, le corse dei caprioli, le beccacce tra i cespugli e le foglie morte sono tra le cose belle che la vita ci può dare. Caprioli, beccacce sono animais. E essa é a citação sobre o tema, digamos, do turismo. Sfortunatamente, questa grande necessità di ritorno alla natura che l'uomo moderno sente, molte volte si manifesta in maniera sconsiderata e spiacevole, non per malvagità, ma per mancanza di educazione naturalistica e di conoscenza pratica. Non si tagliano i virgulti di un rimboschimento per sostenere i teli delle tende, non si rompono le bottiglie sui pascoli né altrove, non si fa motocross per le mulattiere tra i boschi, non si provocano incendi e peggio ancora non si dovrebbe scaricare nafta in mare, acidi mortali nei fiumi, solfuri nell'aria, veleni sulla terra. Então aqui também é a poluição. E ainda, da tutti dipende il delicato equilibrio della nostra foresta montana. Occorre essere prudentissimi nel fumare una sigaretta. Non si devono provocare rumori né insistere nella raccolta di funghi e non scalciarli, non tagliare rami o bastoni. Nessuna traccia dovrebbe restare dopo il nostro passaggio. Le persone civili non lasciano tracce. As pessoas civis não deixam rastros na natureza, né? É, isso é bonito. São citações, claro, são mais opiniões, né? Não são citações tão narrativas nesse caso, mas é para mostrar um pouco a posição dele. Voltando à questão da caça, que pode ser um pouco polêmica, né? Que ele só praticava com aves, mas, assim, em relação à caça, como mais geralmente no contato com a natureza, segundo ele, é preciso, de qualquer maneira, seguir regras e uma certa ética. A caça não é uma diversão gratuita, mas se trata de uma paixão pela espera noturna, diz eles, pelas longas subidas a montanhas solitárias, pelo instinto de captar a direção de um voo. Depois dos longos anos de guerra, de fato, de prisão que ele viveu, num planalto onde a pobreza e a imigração eram frequentes, né? A caça era também uma boa forma de trazer para casa alimentos para a família, e também uma forma de esquecer as tragédias que ele tinha visto e vivido, né? Ele comenta: recordava-me muitas vezes dos anos imediatamente a seguir a guerra, quando caçar nas montanhas à procura de um melro me salvava do desespero do campo de prisioneiros. Então, aqui também ele tenta seguir uma ética, né? Ele diz: quando se vai à caça, é preciso deixar o carro onde chega o carteiro, respeitar os tempos e os ciclos da vida dos animais, ter um conhecimento que não seja aproximativo. E citava frequentemente as histórias dos escritores russos, do escritor russo Turgenev, em particular, que tinha uma posição parecida. A ultima citação è: tra i possibili modi di cacciare questo d'autunno con la pioggia e con un cane in luoghi che ben conosci, con un fucile che senti tu a continuazione, e l'ora e la stagione e i ricordi che ti accompagnano, ti fa intensamente partecipare a un mondo che senti esclusivamente tuo, che ti aiuta a capire le stagioni della tua vita che nessuno mai potrà rubarti. Deixar alguns segundos só para vocês eh, curtirem o italiano. E este ponto de vista sobre a caça, que é tradicionalmente, geralmente mais masculino, não encontraria por nada a aceitação de Ana Maria Ortese, a qual dedica pequenos textos a expressar suas opiniões e emoções relacionadas com a injustiça e os maus tratos aos animais, publicados em textos publicados póstumos em 2016, mas que ela escreveu entre 70 e 90, que é esse Le piccole persone.
Ortese escreveu uma crítica à literatura em geral, eh, sobre a ausência do pequeno, né? Ela diz: nem o pequeno nem o interior estão sempre presentes na ficção. É como se a vida italiana, desde o início de sua história, fosse uma longa e bárbara mesa cheia de caça, ou de vinhos finos, ou mesmo de simples batatas e nabos, mas, em suma, uma natureza morta, uma imensa natureza morta e nada mais. É, Ana Maria Ortese nasceu em Roma, cresceu no sul da Itália e também uma parte na Líbia, em Trípoli. Seu primeiro livro foi lançado em 1937, mas ficou mais conhecida em 1953 com sua terceira coletânea, desculpem, coletânea, que se chama Il mare non bagna Napoli. São vários contos. Com esse livro ganhou um prêmio importante, que era o prêmio Viareggio. Depois disso, as histórias, romance, jornalismo, textos de jornalismo, receberam outros prêmios, incluindo o Strega, o Field, prêmios bastante importantes, mas foi sempre uma escritora isolada e bastante deixada à margem. Ela se sentiu assim e talvez em relação ao mundo dos escritores também era assim, bastante incompreendida. Viveu muita parte de sua vida em Nápoles, e, mas também em Milão, em Roma, e durante os últimos anos de sua vida em Rapallo, que é na Ligúria, perto de Gênova. Outra obra mais conhecida é Liguana, que aborda também justamente o tema das criaturas vivas mais vulneráveis e a sensibilidade das criaturas desconsideradas, né? É o tema desse livro. Outro livro importante, conhecido, não muito lido, na verdade, mas enfim, um título conhecido é Il Porto di Toledo. É um livro bastante experimental e não de fácil leitura. E, assim como outros escritores italianos da segunda metade do século XX, Ortese observa e interpreta essas mudanças que ocorriam na sociedade dos anos 50, dos anos 60, e na paisagem moral também, né, do pós-guerra. Ela repara, percebe a violência exercida contra a natureza e, sobretudo, contra os animais, e que para ela é uma violência que é um reflexo do espírito que invadiu a Itália entre os anos 50 e 70, diz ela, um espírito de vulgaridade, antes de mais, e de perversidade em consequência, palavras dela. Nos textos Le piccole persone, ela aborda uma reflexão e um posicionamento que hoje chamamos em italiano de animalista, ou seja, em defesa dos direitos dos animais, né? E que hoje também faz parte do movimento que se chama também anti-especista, ou seja, anti-especista, que tenta recolocar a vida da espécie humana na mesma altura e importância das outras espécies, né? Como se tivesse um racismo antropocêntrico contra os outros seres vivos. Os massacres de animais correspondem, segundo Ortese, aos perpetrados pelo homem contra a sua própria espécie. E a destruição do habitat de outras espécies é equiparada ao incêndio, por exemplo, de aldeias em guerras terríveis. Então, a ideia de que cada um persegue os mais fracos, né, de acordo com suas próprias forças, é autorizada, segundo Ortese, por grandes modelos, até pelos modelos literários. É como se todo mundo normalizasse esses crimes e tivesse desenvolvido uma indiferença, né? Então, ela expressa uma grande indignação contra essa civilização baseada no domínio, em valores que traiçoeiros, né? Porque um ser mesquinho e pequeno se acha poderoso e no direito de destruir os outros. Por exemplo, nessa citação: l'uomo è l'oggetto più sordo e cieco dell'universo.
e si spiega a questo punto la sua necessità di considerare il luogo dove vive, la terra un oggetto meccanico a lui pienamente soggetto, di cui egli conosce tutti i segreti e dispone di tutti i comandi. Ed egli si illude quindi di controllare terremoti, maree, inondazioni, epidemie, disastri celesti e ogni altro orrore. E forse pensa, anzi pensa senza dubbio, almeno io, il più forte tra gli uomini, mi salverò a causa dei miei soldi, tutti gli altri si perderanno, ma io che posseggo potere sugli altri mi salverò. Così piccolo e miope, il più grande e il più forte dei terrestri. Ela faz relata o possível pensamento, né, de um ser humano poderoso que pensa todos os outros vão se perder, mas eu que possuo poder sobre os outros vou me salvar, né? Aí depois ela comenta, assim, pequeno e míope é o maior e o mais forte dos terrestres. Ehm, sim. Então, sua visão amorosa e respeitosa da natureza corresponde, ao que ela chama de, consciência profunda. Essa consciência profunda é movida, pela admiração, conceito também que ela, frisa bastante vezes, e porque acusa a maioria dos seres humanos de, serem incapazes de admirar, né. E essas 2 atitudes, consciência, profunda e admiração, são subjacentes a todos os seus textos, como quando fala dos animais, que define como amigos, sem palavras, ou descreve o olhar do leão, lo sguardo fiammeggiante del leone. São textos quase de veneração, de piedade, de compaixão e também de condenação do sadismo, da tortura, das experiências com os animais, da corrida espanhola, da da indiferença em relação, à vida, né. E, às vezes, ela usa tons, extremos e radicais que podem suscitar perplexidades. Como escreveu Angela Borghese no seu participativo ensaio, que ela coloca no final desse texto, Le piccole persone, Angela Borghese comenta que Ana Maria Ortese vai tão longe quanto o bom senso histórico e a moral desaconselhariam, propondo a equivalência entre a dor infligida aos animais e a dor sofrida pelas vítimas dos campos de concentração. Isso, diz essa crítica literária, isso arremete para o isolamento, para a incompreensão da maioria. De fato, realmente são expressões extremas e radicais, assim como podemos ver o outro extremos, no Mário Rigoni Stern, com sua posição benevolente em relação à caça, né. Independentemente do que achamos disso, eu queria só aqui destacar a visão do meio ambiente. De qualquer maneira, desses escritores tão diferentes, por exemplo, mas o meio ambiente como casa do humano, né. E em Ana Maria Ortese permanece uma ideia de natureza como um todo, do qual o ser humano só deve compreender com humildade o quanto ele faz parte, né. E a natureza é um altar, é sagrada, a terra é um corpo vivo, o que corresponde um pouco ao que se chamou nos anos 70 da hipótese de Gaia, né, de Lovelock e Lynn Margulis, que teorizaram essa, ideia de um corpo único onde a vida, animada, integra com, todos os elementos inanimados. Citazioni di Anna Maria Ortese: "Ci sono momenti in cui un albero ci si mostra improvvisamente umano, stanco, altri momenti che un'umile bestia, ciò che crediamo tale, ci guarda in modo tanto quieto, benevolo, profondo, tanto puro, consapevole, amoroso, divino, da farci balenare l'idea di una comune casa."
Outra frase, la natura resta l'altare, la bellezza suprema. Altra frase, una sensazione che ad alcuni è nota, che la terra sia un vero essere sensibile, un corpo meraviglioso, vivente. Quem conheceu pessoalmente os campos nazistas de extermínio foi Primo Levi, que talvez muitos de vocês conhecem. De fato, Primo Levi e Calvino são mais conhecidos, né? E nasceu em Turim, em 1919, morreu em 1987, sempre em Turim, e foi um químico e escritor italiano. Foi químico, realmente, ele fez toda uma vida de químico numa fábrica de tintas, mas contemporaneamente, paralelamente, ele escreveu memórias, contos, poemas, novelas, e é mais conhecido pelo seu trabalho narrativo, mas também, e também ensaístico sobre campos de extermínio, sobre Auschwitz em particular, que ele conheceu, e sendo ele um sobrevivente. E seu livro Se Questo un Uomo, traduzido no Brasil com É Isto um Homem, em Portugal, Se Isto é um Homem, é considerado mundialmente um dos mais importantes livros sobre o tema, tanto como qualidade de reflexão, quanto como qualidade literária narrativa, né? O segundo livro, A Trégua, escrito em 1963, bastante depois do primeiro, que foi escrito em 1947, e depois republicado em 1958 com mais sucesso. A Trégua ganhou um importante prêmio italiano também, o Prêmio Campiello, e narra a longa, complicada trajetória, também a aventurosa trajetória de volta de Auschwitz para a Itália. O terceiro livro sobre o tema é um ensaio de 1987, pouco antes dele morrer, que se chama I Sommersi e Salvati, foi traduzido no Brasil, Os Afogados e os Sobreviventes. Em Portugal, acho que foi traduzido mais literalmente, Submersos e os Salvos. Seu outro livro muito conhecido foi O Sistema Periódico, a Tabela Periódica, que fez um sucesso enorme nos Estados Unidos e foi considerado o melhor livro que junta ciência e literatura. De fato, em Leve tem uma interdisciplinariedade de formação, ou seja, ele tem uma formação humanística e científica ao mesmo tempo. Isso lhe permitiu abranger um leque amplo de questões e âmbitos, né? Ele testemunhou, por um lado, a vivência em Auschwitz, com a habilidade de um narrador excepcional, com a curiosidade de quase um antropólogo diante das escolhas e dos extremos humanos. Reuniu também contos autobiográficos sob a sequência justamente dos elementos químicos nesse livro, A Tabela Periódica. Refletiu com lucidez e muita perspicácia sobre mecanismo de poder em vários ensaios fundamentais, mas o principal é Submersos e Salvos, mas também menos pessoas sabem que colocou seu saber científico e experiência de químico a serviço da fantasia, para criar sociedades futurísticas, criar alegoria, distopias, máquinas engenhosas, povos imaginários, possíveis consequências da difícil relação entre o ser humano e a natureza, os excessos humanos também no uso da tecnologia. E esses contos todos são reunidos num livro só, e no Brasil, num livro, numa coletânea que se chama 71 Contos, Primo Levi 71 Contos, pela Companhia das Letras. Ele também investigou questões da linguagem e também de códigos e comportamentos animais. Muito interessado nos sistemas justamente de códigos de comunicação e de estratégias
de sobrevivência dos animais e dos insetos, né? Esses últimos temas compõem esse livro que se chama L'altrui mestiere, o ofício alheio, e revelam toda a sua admiração, curiosidade, esse grande interesse pela vida dos animais, dos insetos, e ele usa expressões admiradas para sobre aranhas, sobre pulgas, sobre borboletas, sobre insetos, sobre besouros, sobre aranhas. I ragni in specie sono una inesauribile sorgente di stimoli e di brividi. L'elegante soluzione che l'evoluzione ha elaborato attraverso prove ed errori de milioni de anni. Aqui fala sobre as pulgas, sobre essa solução elegante que a natureza elaborou para elas depois de vários erros de milhões de anos. Il concetto di bellezza modellato nei secoli sulle farfalle, le stelle, le montagne, il mare. Il mistério conturbante della metamorfose, essas expressões em relação às borboletas. E depois sobre besouros, coleotteri o scarabei in italiano. La corazza dei coleotteri è una struttura ammirevole, un capolavoro di ingegneria naturale e ricorda le armature di ferro dei guerrieri medievali. Qui veramente la fondness dell'Eterno per gli scarabei ha scatenato tutta la sua fantasia. Aqui realmente a preferência, né, o carinho do eterno, né, seria do Deus mesmo, mesmo que ele fosse laico e bastante ateu, para em relação aos besouros, desencadeou toda a sua fantasia, né? Então, essas são pequenas citações desses textos breves, mas muito interessantes, muito gostosos de se ler. E foi publicado também o ofício alheio em português. Leve sempre atento às novidades tecnológicas, usa seus conhecimentos para vislumbrar também os limites de experiências científicas, biológicas ou tecnológicas, quando são privadas de qualquer preocupação ética. Em seus contos, escritos na maioria entre os anos 60, 70, ele descreve e inventa, na verdade, sociedade bem desenvolvidas e cínicas, né? E antecipa até algumas invenções e os riscos dessas invenções, como, por exemplo, as ambivalências da realidade virtual. Ainda cria oportunidade de questionamentos ao observar comportamento de alguns animais, ou no embate com certos habitats, ou povos desconhecidos, originários, que às vezes ele inventa, como no conto Rumo ao Ocidente. No conto Ótima é a Água, ele prefigura a catástrofe ecológica, numa situação imaginária onde todas as águas do planeta adquirem uma viscosidade improvisa, estranha, que torna inviável a vida, porque todas as águas, a chuva, o mar, os rios e até os líquidos internos do corpo humano se tornam viscosos, densos e poluentes, né? Então, é um conto que tem alguns detalhes químicos, mas o suficiente para ele ser citado até em aulas de pedagogia da ciência, mas suficientemente reduzidos esses detalhes para deixar ao leitor o prazer da leitura da narrativa, sem pesar com demasiados detalhes técnicos. E aqui vamos apresentar o final, um pouco cortado aqui e ali, só para mostrar a preocupação com o meio ambiente na descrição dessa catástrofe, esse é o final desse conto. L'anomalia si estese rapidamente nel corso dell'estate con un meccanismo che sfidava ogni tentativo di spiegazione. Nelle zone contaminate morirono nello spazio di pochi mesi tutti o quasi gli alberi d'alto fusto e pullularono le erbe selvagge e gli arbusti. Si è stabilita così, entro poco più di un anno, la situazione attuale come l'acqua del mare, dei fiumi e delle nuvole. La situazione attuale, scusate, come l'acqua del mare,
dei fiumi e delle nuvole, così tutti gli umori dei nostri corpi si sono addensati e corrotti. I malati sono morti ed ora siamo tutti malati. Così è in tutta l'Europa, ormai, e il male ci ha colti di sorpresa, prima che lo comprendessi. Solo ora in America e altrove si comincia a sospettare la natura dell'alterazione dell'acqua, ma si è ben lontani dal sapervi porre riparo. Intanto è stato segnalato che il livello dei grandi laghi è in rapido aumento, che l'intera Amazzonia si sta impaludando, che i fiumi e i laghi dell'Alaska si rapprendono in un ghiaccio che non è più fragile, ma tenace come l'acciaio. Il mare dei Caraibi non ha più uomo. E assim, o Mar dos Caribes, que não tem mais ondas, termina esse conto, que, diferentemente dos outros, é mais pessimista, enquanto os outros, ele tem um pessimismo de fundo, o Primo Levi, sobre o futuro da humanidade, mas os contos são, em maioria, bastante irônicos, com uma certa leveza, né? Mesmo abordando esses aspectos dos quais falamos. É, embora aqui não seja evidente, né? Então, nessas próximas citações últimas do Primo Levi também não é evidente essa ironia, porque são citações também pessimistas, onde o ser humano se descobre solitário no universo, mas segue pretensioso e arrogante seu caminho da destruição, né? Quase como se ele fosse um corpo estranho. Essa é uma poesia che diz, è una parte di una poesia. Noi per pagine ribelle di molto ingegno e poco senno, distruggeremo e corromperemo, sempre più in fretta. Presto, presto, dilatiamo il deserto nelle selve dell'Amazzonia, nel cuore vivo delle nostre città, nei nostri stessi cuori. Estamos dilatando o deserto nas selvas da Amazônia, no coração vivo das nossas cidades, nos nossos mesmos próprios corações, né? E depois, para terminar con Primo Levi, non solo non siamo il centro del cosmo, ma ne siamo estranei, siamo una singolarità, è strano l'universo per noi siamo strani nell'universo. Então, tem uma defasagem entre o ser humano e o cosmo, o universo. E é interessante porque uma frase que indica também essa defasagem é do Italo Calvino, e é essa, num conto, tem essa frase que diz: Vi fate chiamare terrestri, non si sa con che diritto, perché il vero nome vostro sarebbe extraterrestri, gente che sta fuori, né? Vocês se deixam chamar de terrestre, mas vocês, na verdade, são extraterrestres, porque vocês estão fora. É interessante essa correspondência, mas não é de se estranhar, porque Italo Calvino e Primo Levi eram amigos e compartilhavam de muitos interesses, inclusive de alguns aspectos literários, como esses contos fantásticos e baseados assim em certo conhecimento científico. E os dois tinham essas coisas em comum, né? E justamente terminamos com Ítalo Calvino, algumas obras, não sei se vocês conhecem, Sentiero de Nidiriano foi o primeiro que narra de uma maneira bastante leve, irônica e despretensiosa a experiência da resistência antifascista e antinazista que o próprio Calvino viveu nas montanhas de 1943 a 1945, como muitos outros italianos civis. É, ele nasceu em Cuba, não, em Santiago de Las Vegas, sim, em Cuba, mas por acaso, porque os pais eram cientistas que passavam uma curta temporada lá, mas ele viveu uma grande parte de sua infância e juventude na Ligúria, depois, quando cresceu, morou mais em grande cidade, até em Paris, e morreu em Siena em 1985. Esse ano é o centenário do nascimento do Ítalo Calvino, por isso que nós vamos propor um curso sobre a obra dele. Escreveu muitos livros, quase todos publicados no Brasil, e aqui vou mostrando umas capas, mas tem outras também, né?
tem outras, tem algumas que faltam. É, ecco, Italo Calvino e La Nuvola di Smog, La Formiga Argentina, dois contos reunidos num único livro. No conto A Formiga Argentina, o inimigo, por exemplo, é uma espécie de formiga particularmente agressiva, que se prolifera muito e que infestou a região nas décadas de 1920, 1930, de verdade existiu, mas assim nesse conto obviamente é levado a extremas consequências. A força da formiga argentina é o seu número e a sua obstinação. E as personagens dessa história têm diferentes modus operandi de quando confrontadas com esse problema, né? Uns combatem as formigas com uma quantidade desproporcionada de veneno, mesmo ineficaz. Outra personagem tortura as formigas e as mata com engenhosas armadilhas, mas, embora ele consiga eliminar 40 formigas por minuto, continua havendo uma desproporção assim, de número com essas milhões de formigas que proliferam. Outra personagem finge que elas não existem. Há até um funcionário de uma instituição que é a entidade para a luta contra a formiga argentina, que tenta alimentar o inseto com um melaço ligeiramente envenenado. E o protagonista, porém, se dá conta que não é possível eliminar a formiga argentina, e a única solução é a coexistência. E assim como a formiga argentina, a nuvola de smog, a nuvem de smog é a fumaça dos carros, né? Também é uma metáfora do mal-estar, do mal de viver nas cidades contemporâneas do mundo industrializado, e com essa poluição e sujeira que invade tudo. E, na verdade, o protagonista sempre tenta o jeito de lidar com essa realidade, né? De viver com ela, de compreendê-la. E essas personagens, muitas vezes, são personagens simples, por um lado, e um pouco ingênuas, mas também sábias, que conseguem, porém, enxergar, encontrar a beleza em detalhes pequenos, em situações singelas, apesar dessas situações eh, eh, difíceis e de poluição, de destruição, né? E assim também, ingênua, sábia ao mesmo tempo, é a personagem de Marco Valdo, que é um operário, protagonista desse livro publicado em 1963, um operário sonhador que não consegue se adaptar. Na verdade, ele vem do campo e chega na cidade, onde trabalha como operário, e tem dificuldade em se adequar a semáforos, bom, em São Paulo se diz semáforo, no Rio de Janeiro se diz sinais, cartazes, vitrines, esses signos da vida urbana e da sociedade de consumo. Ele, ele, ele se entretém mais com minúsculos indícios do mundo natural que ele vai procurando em todo canto, e numa selva de asfalto ele procura a natureza, no mínimo espaço verde, eh, qualquer coisa que lembre a sua aldeia natal, né? E embora muitas vezes ele encontre uma natureza artificial inserida numa paisagem muito urbanizada, né? Então é uma personagem cômica e melancólica ao mesmo tempo, um sonhador, atento aos cogumelos, por exemplo, que brotam no ponto do bonde, o mofo nas bancas de jornais, é, interessado à planta largada num canto da fábrica que ele leva para casa para tentar alimentar e fazer viver ao ar livre, eh, e interessado às aves migratórias, né? Enfrentando as mudanças de estação e, ao mesmo tempo, vivenciando as misérias da existência na cidade e do cotidiano difícil de um operário, né? De fato, Marco Valdo traz as marcas
do neorrealismo em que se formou Calvino, né? E, ao mesmo tempo, se abre para o mundo fantástico, como é típico também de muita obra do Calvino, né? Essa mistura de realismo e de mundo fantástico. Vamos ver uma citação do Marco Valdo que procura a natureza na cidade. A planta, era entrata nella vita di Marco Valdo tanto da dominare i suoi pensieri in ogni ora del giorno e della notte. Lo sguardo con cui egli scrutava in cielo l'addensarsi delle nuvole non era più quello del cittadino che si domanda se deve o no prendere l'ombrello, ma quello dell'agricoltore che di giorno in giorno aspetta la fine della siccità. Então, o olhar do Marco Valdo é mais daquele do camponês do que do urbano, que quando vê a chuva, ele só pensa em pegar o guarda-chuva, né? E ele, com a planta que ele quer salvar, obviamente, olha para a chuva como algo, um alimento saudável e desejável. Restavano lì in cortile uomo e pianta, l'uno di fronte all'altra. L'uomo quasi provando le sensazioni da pianta sotto la pioggia, la pianta, disabituata all'aria aperta e ai fenomeni della natura, sbalordita quasi quanto un uomo che si trovi tutto a un tratto bagnato dalla testa ai piedi e coi vestiti zuppi. Eh, la pioggia e le foglie è sempre o mesmo texto, então onde há quase uma simbiose, uma troca de identidade entre a planta e o ser humano. Nos contos Cosmicomiche e Ticon Zero, reunidos em parte nessa coletânea que chama La Memória del Mondo, onde se acrescentam também inéditos, contos inéditos, encontramos o interesse pela Terra, pelos elementos da natureza, a evolução da Terra e também muito do espaço cósmico. E vários contos são dedicados à Lua, com visões muito divertidas, originais e sem retórica em nenhum lugar comum. E com personagens em situações muitas vezes surreais e fantasiosas, obviamente, que, porém, sempre apontam para desafios humanos e a capacidade de se relacionar com o universo de qualquer modo, né? Não falta a crítica ao mundo consumista, que devora, descarta tudo, a alienação das cidades, embora a cidade seja também um lugar amado pelo Calvino, a paisagem principal onde habitam muitos de seus protagonistas e que Calvino também explora de muitos pontos de vista, inclusive no bellissimo As Cidades Invisíveis. Mas vamos ver algumas citações sobre a Lua para terminar. C'era la luna proprio sopra e la città mi parve fragile, sospesa come una ragnatela, con tutti i suoi vetrini tintinnanti, i suoi filiformi ricami di luce sotto quell'escrescenza che gonfiava il cielo. Un'altra citazione: in questo mondo in cui ogni oggetto, al minimo accenno di guasto o invecchiamento, alla prima ammaccatura o macchiolina, veniva immediatamente buttato via e sostituito con un altro nuovo impeccabile, c'era solo una stonatura, un'ombra, la luna. Vagava per il cielo spoglia, tarlata e grigia, sempre più estranea al mondo di qua giù, residuo di un mondo, di un modo d'essere ormai incongruo. Então, a Lua como uma reminiscência ao resíduo de um mundo, de um modo de ser inadequado, né? Aí tem essa defasagem, esse distanciamento entre a Terra e o resto, ou entre ser humano e o entorno. Eu queria terminar com uma ideia, uma frase, uma expressão que um astronauta, de verdade, um astronauta, creio italiano, agora não me lembro, eu vi uma entrevista uma vez, disse, quando perguntado o que você pensou a primeira vez quando você viu a Terra de longe, e ele disse: eu pensei que a Terra é uma só, e pensei na minha mãe. E essas duas coisas me tocaram muito, porque, digamos, vão na mesma direção do que alguns desses escritores quiseram dizer, ou seja,
essa essa necessidade de um cuidado de preservação, por causa de uma terra que é uma só, e, essa origem, né, essa origem, então a terra como a mãe, a ser, respeitada, com carinho, quase um sentimento do sagrado, né. Terminamos aqui essa panorâmica, que espero não tenha sido longa, e agradeço de novo, todos os que estão escutando, que escutarão quando deixaremos essa aula gratuita disponível nas nossas redes sociais e